Você não prospera, não sai do lugar porque você vê o dinheiro da mesma forma que todo mundo vê. E você também acha que ele precisa de muito esforço para conseguir chegar até o seu bolso. Só que não é assim que ele funciona. O dinheiro, ele é uma parte material das coisas, assim como todas as coisas que são materiais também. Para você saber prosperar de fato, você precisa entender que ele é mais um recurso material e que ele tem uma assinatura vibracional, assim como você também vibra. Você é uma vibração e tudo, até a matéria ao seu redor, é composta por vibração, por moléculas que não se encostam, não são materiais físicas de fato, é um estado de vibração. E é lógico a gente pensar também sobre o dinheiro que ele precisa de muito esforço, muito gasto energético para a gente conseguir alcançar. Se você trabalha, isso por conta da gente ver a possibilidade só da realidade atual que a gente tem. Então, se você trabalha em um emprego X, para você ter mais dinheiro, você soma carga, soma tempo acima disso. Então, você faz mais coisa, gera mais esforço, faz por mais tempo, então tem mais dinheiro. Esse é o caminho lógico que a nossa mente faz a gente pensar, a única possibilidade. Mas não funciona bem assim, né? Quantas vezes o dinheiro já apareceu para você, você teve contato com ele que não tinha uma lógica por trás, ou se tinha uma lógica por trás, era uma lógica maior, que levou mais tempo para ser concluída. E naquele momento, aquele trecho ali, parece que simplesmente apareceu na sua mão. E isso acontece, a gente não está consciente sobre isso o tempo todo, mas as oportunidades sempre estão por aí. Eu sou um exemplo disso. Eu nunca fiquei sem fazer dinheiro por entender isso. Mas como ele é um estado de vibração, a gente passa por mudanças e também cai a nossa vibração e acaba achando que sim, é muito difícil pra gente, não dá, a gente não merece, é muito esforço para conseguir pouco resultado. E no fim das contas isso é uma crença que a gente está alimentando e cada vez mais ela se torna natural pra gente e menos possibilidades e oportunidades a gente consegue ver ao nosso redor. Eu e minha mulher, a gente acabou de deixar o nosso filho na escola e a gente realmente precisava fazer um pouco mais de grana porque a fralda dele estava acabando. E o que a gente pensou? Galera, eu sentei aqui para continuar falando para vocês que um dos planos que a gente chegou em coerência foi de a gente pode fazer mais dinheiro sem necessariamente fazer mais esforço e sem ter que desgastar mais da nossa energia para conseguir alcançar um resultado melhor. Quantos de vocês aí saem da casa de vocês e fazem R$50? Quantas vezes isso acontece por dia? Você sair da sua casa e voltar com R$50 todos os dias. Normalmente é o contrário, né? Você sai e fica menos R$50. Por que isso acontece? Nesses períodos em que a gente sai é para levar o nosso filho para a escola, voltar com ele. E nesse processo a gente decidiu fazer uma coisa muito simples, muito simples. Colocar em risco, se colocar em risco. E que risco que eu estou dizendo? Isso daqui parece uma coisa perigosa, mas não é nesse sentido. É se colocar no risco de poder vender. Se colocar no risco de alguma venda acabar dando certo. E a gente sai para vender nesse período, coisa que leva menos de 20 minutos. Da ida até a volta da escola, e é um lugar muito propício para acontecer muitas vendas, porque você está falando com pessoas que estão no estado de vibração muito próximos do seu. Elas estão cuidando de outras pessoas, são pais e mães também, então eles entendem muito a sua posição que você está. No caso, para a gente faz esse sentido. Por isso que eu falo que é uma questão de vibração. Você precisa entender se você fica o dia inteiro vendo como a matéria se comporta ao seu redor, se as coisas ao seu redor se comportam de uma maneira caótica, se sua cabeça está de uma maneira caótica, os seus pensamentos, seus sentimentos não estão alinhados, você raramente vai saber do que se trata a sua vibração. E pulando essa primeira etapa, essa primeira parte, sabendo de fato qual é a sua vibração, se você está todo dia acordando e dizendo é muito difícil,
eu não consigo, não dá. Cara, olha a minha cara, eu tenho um monte de tatuagem na cara e isso já por si só foi muito empecilho pra mim, de eu olhar para as pessoas e ficar imaginando que elas estariam me julgando e eu não conseguiria vender. E isso por si só me impedia de sair para vender. E não era sair para vender para ficar 4 horas, 6 horas ou 8 horas como qualquer trabalho CLT. Era para sair para vender no máximo 2, 3 horas por dia e voltar para casa. Mas quando eu decidi que isso não ia me impedir, que as tatuagens não eram nada absurdo, que eu poderia encontrar pessoas que iriam entender, é isso que acontece. As pessoas que eu parava, falava e me julgavam, elas não davam tempo nem espaço para eu conversar com elas. Então eu acabava sendo direcionado. Pô, não é essa pessoa que eu tenho que falar. Não é com essa pessoa. E aos poucos você vai sentindo. E aí acontecem coisas, você encontra pessoas. Por conta de alinhamento, você precisa estar exposto de alguma forma. Você precisa, porque é isso que influencia tudo ao seu redor. Você está falando o que são as coisas, como é as coisas. Lógico, você precisa de uma boa abordagem, de respeito, educação, mas você precisa de objetivos muito claros para poder se colocar em risco de vender. Nesses 20 minutos de ida e volta, a gente corre o risco de voltar com mais dinheiro para casa. Essa é a diferença de vibração. A gente não está trabalhando mais, a gente não sai pensando em uma meta específica, porque não é esse o nosso foco. Isso daqui é um complemento, é para a gente não voltar para casa com menos. É só um complemento. Você tem que ter um cultivo de uma mentalidade positiva, de uma mentalidade de abundância, Você não pode dizer pra você que não dá. Você não pode ouvir isso saindo da sua boca, que você não consegue, que é impossível, que não tem como. As pessoas vão dizer, não pode colocar esse tipo de obstáculo. Isso vai influenciar no seu dia, nas suas escolhas, nas suas atitudes, nas suas abordagens e na sua vibração. Porque a sua vibração é só uma média de tudo isso, de tudo que você é. Então você precisa cultivar isso na sua mente, de que você pode, de que você consegue, tem mais oportunidades do que produto. Você vai ter que vender alguma coisa que seja uma boa ideia, que seja um bom produto, que seja um sistema, que seja uma comunidade, que seja qualquer coisa, você vai vender. E vão comprar quem? Aqueles que se conectarem com você, que entenderem o seu papo e que fizerem sentido para eles. Ou seja, só quem está na mesma vibração que você. Então se coloque nesse risco, correr o risco de vender. Ó, que risco maravilhoso. E uma coisa também que eu queria dizer, para complementar a ideia aqui, às vezes a gente tem essa ideia de que fazer dinheiro é difícil, de que só dá para fazer dinheiro de determinadas formas. E essa é a parada da mentalidade, é você entender que qualquer coisa pode virar dinheiro. É você começar a observar ao seu redor o que pode virar mais. Não é, ai, não tenho, ai, como eu vou fazer? É o que pode virar mais. Por exemplo, tá na sua casa e você percebe que tem uma sandália que você comprou que faz meses que você não usa e tá lá parada. Tá parada, vende, isso vira dinheiro. Igual, o que a gente tá fazendo? A gente vai ter que levar e buscar o Apolo na escola, nosso filho, A né? gente monetizou esse recurso, Monetizou isso. Como? Ó, a gente faz... Eu faço doce, eu adoro fazer doce. A gente faz... e leva. É você observar no seu dia a dia, na sua rotina, na sua vida, o que pode virar mais, o que pode virar dinheiro, o que você pode fazer para aumentar os recursos, aumentar as oportunidades, as janelas. Porque tem uma coisa que eu digo, a prosperidade chega quando ela tem por onde entrar. Se ela não tiver por onde entrar, por mais que ela chegue em você, você não vai conseguir perceber ela, você não vai conseguir receber ela. Resolve suas pendências, as coisas que você tem que resolver para agora, que não dependem de dinheiro. Resolve tudo que você tem que resolver agora, que não depende de dinheiro para ser resolvido. Porque é isso que vai abrir espaço para você, de fato, fazer dinheiro, entendeu? Porque você precisa tirar essa ideia da cabeça de que tem alguma coisa para ser feita antes. Eu tenho que fazer isso primeiro para depois ir lá e aí fazer realmente o que eu sei que eu tenho que fazer. Isso se chama autossabotagem, tá? Isso é uma forma de autossabotagem.
Porque é uma crença limitante, você coloca empecilhos para você mesmo não realizar aquilo que você quer, você se sabota. Às vezes essas crenças, elas vêm de tipo sistemas familiares, às vezes é sistêmico. Às vezes a gente observa, porque a nossa infância molda a maneira com a qual a gente percebe o mundo. E depois a gente faz trabalhos de desconstrução e reconstrução de perspectiva. Então você começa a perceber onde que a sua própria mente ou a sua lealdade ou o seu sistema padrão, ele limita você, onde ele amarra, onde ele te prende, onde ele não permite que você cresça. Você tem que estar exposto ao aprendizado. Você tem que se permitir sempre poder aprender mais, uma coisa nova, uma coisa diferente. Porque no final das contas é isso que vai te deixar em vantagem com a sua versão anterior. Você está sempre aprendendo. Se você permite que o aprendizado aconteça de maneira natural, você se expõe ao erro, se permite errar. Pô, você acha que eu vendo todas as vezes que eu saio para vender? Sim, eu vendo todas as vezes que eu saio para vender. Por quê? Porque eu acredito nisso. E não é sempre que eu vendo. Melhor dizendo, não é sempre que compram, porque eu estou sempre vendendo. Essa é a diferença. Eu não fico esperando uma oportunidade perfeita para ir lá e vender. Eu crio a oportunidade perfeita para que eu acredite que eu posso ir lá e vender. Às vezes eu fico com essa de, pô, não tô sentindo uma vibe ali naquela pessoa, não vou vender para ela. Por que eu faria isso? Eu vou me sentir desconfortável, vai acabar com minha energia, mas eu também não posso dizer não para todo mundo, para todas as pessoas que estão ao meu redor, porque eu posso estar julgando errado e na real ser aquela pessoa ali que vai comprar, entende? Então às vezes eu não deixo isso subir a cabeça, de me pôr estresse e muito cansaço mental de que eu preciso fazer, eu tenho que fazer. Pensando ali. E passo a me colocar num estado de que eu posso fazer, eu consigo fazer. E aí eu escolho onde eu vou fazer, como eu vou fazer, do jeito que eu vou fazer. Eu não fico pensando que eu preciso, aquela é a única possibilidade, é a única circunstância, só dá pra fazer desse jeito. No fim é sobre você conseguir entrar de novo no campo das infinitas possibilidades. Porque quando a gente é criança, a gente tá nesse campo. É natural a gente estar nesse campo. A gente acredita que tudo é possível, que a gente pode criar e inventar qualquer coisa. Por exemplo, a criança, se você chega e fala pra ela que você sabe voar, você fala, não, eu sei voar. Ela vai falar assim, caramba, como? Deixa eu ver, me ensina a voar. Entende? Ela não tem ela tem uma liberdade tão grande. É o espírito puramente falando ali. E quando ele vem e entra numa certa programação, onde os arredores dela, aquelas pessoas que estão em volta, têm uma mentalidade, ela passa a ser um pouco mais dessa mentalidade. E aí a criança que poderia sair voando por aí, não voa, né? Porque é anormal isso na nossa realidade, no nosso mundo, nesse ecossistema grande, gigantesco, que só afirma determinadas coisas. Então você precisa meter o louco, mano. Você precisa ser meio louco nesse sentido, de fazer por você, mesmo que todo mundo esteja dizendo que não. Você precisa de convicção, você precisa acreditar antes de alguém te dar um recurso que faça acreditar. Você precisa acreditar com nada. Eu não tenho nada, mas eu acredito. E a partir daí fazer alguma coisa, se movimentar, se mexer. Se você tiver essas duas coisas, o movimento e convicção, confiança, crença, você vai fazer, tá certo. Porque não é sobre estratégia. A estratégia é o que você faz para ligar esses dois pontos. Se você tem primeiro o ponto, eu acredito, eu posso, isso é possível, você já tem metade, 50% do caminho. E se você tem movimento, você já tem a outra metade, que vai te permitir o erro, o aprendizado e acertos de rotas. Você tem que estar lá fazendo, errando, permitindo. Você tem que estar lá tentando. E esses erros, você introduz estratégia. Pô, você não tem como colocar estratégia em algo que não existe.
inventar uma estratégia para fazer algo que você nunca fez. A estratégia ela serve para Aprimorar o que já está sendo feito. para redirecionamento das rotas. Ela serve para isso, para você aprimorar, como você disse, você conseguir diminuir os erros que você cometeu dentro desse processo. Mas você tem que cometer erro, mano. Você tem que errar. Então já sai pensando, pô, eu vou cometer todos os erros do mundo agora para aprender eles. Não cometer os erros por pura vaidade de não querer arrumar, consertar ou melhorar, mas de se permitir a melhora. Erre diferente, vai errar de um jeito diferente hoje, vai errar de um jeito novo para aprender. Então, no fim das contas, é sobre isso. A primeira coisa que você precisa fazer para mudar a sua vida é acessar o campo das infinitas possibilidades. Acessar o que a gente chama que é o campo quântico, que é tudo é possível, tudo pode existir. Não existe limitação, não existe forma, só existe possibilidade. E aí você começa a perceber quais possibilidades estão ao seu redor hoje e o que você pode fazer hoje para começar a mudar a sua vida. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e deixem o like. É muito importante pra gente aqui. E a gente quer atrair pessoas que pensem assim como a gente. Se você aí olhando para a pessoa que você é, pensa igual a gente, atraia mais disso para sua vida. Vamos Seja fazer mais uma próximo. grande comunidade de pessoas que querem mudar de vida, mudando a mente, mudando a perspectiva da Spends in vida. nice cars. I can't still think about if all the things were just mine.